que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se já aqui embaixo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar para mais pessoas, que é a maneira com que vocês conseguem ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, beleza? Lembrando que tá rolando também um cupom até o dia 18, de até 50% aí de desconto no nosso site, que é o capitalismo.com.br, sendo ele o cupom, deixa eu só ajustar aqui, que é o Black Cap, né, com 50% off à vista no boleto. Lembrando que essa promoção é válida aí para todas as nossas assinaturas, com 40% off no cartão em até 12 vezes. Então, se quiser receber aí preço de entrada, preço de stop, saída parcial, o alvo, gerenciamento de risco, vídeos explicativos todos os dias, uma boa oportunidade é agora. Beleza? Então, sem enrolação, lembrando que a gente vai dar uma olhada, né, fazer análise do Ibovespa, dos setores, depois eu vou passar as ações, o contexto das ações que eu acho que está interessante, que podem dar boa oportunidade durante a semana, tá? E depois a gente vai dar uma olhada aí nas solicitações dos pedidos do vídeo da semana retrasada, tá? Semana passada eu acabei não conseguindo gravar, peço até perdão, mas em compensação hoje eu trouxe mais ativos do que eu costumo trazer, que é em média 5, 6 ativos, hoje deve estar na casa aí dos 10 a 12 ativos, beleza? Depois a gente vai dar uma olhada na BDR, COP34 e RBR. CSU eu tinha separado já antes de ver a solicitação, e aí Transpaulista, né? Também, beleza? Então, obrigado por participar. Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo, é só estar deixando aqui nos comentários desse vídeo o ativo e o tempo gráfico desejado, que eu trago aí a análise para a semana que vem. Beleza? Bom, pessoal, então em Bovespa a gente viu que fez uma forte movimentação de alta, né? Acionou aqui o pivô dessa bandeira. Então a gente tinha aqui uma movimentação de alta, que ele deixou um fundo nos 96 mil pontos, fez uma forte movimentação de alta até a região dos 122, passou por um processo de correção em forma de bandeira, e aí acionou essa bandeira e acabou puxando aí praticamente em linha reta, e agora passando pelo primeiro processo de correção aqui lateral, tá? Inclusive a correção saudável para o Ibovespa. Pontos de suporte são elas a região dos 124.730, depois um pouco mais abaixo, caso ele venha fazer uma correção ainda um pouco mais ampla, no 122.565, eu também não acharia nada demais, inclusive seria um belo reteste em uma zona de suporte importantíssima, que é o antigo nível de resistência dessa consolidação aqui do gráfico semanal, que fica mais claro aqui para a gente ver. Então esse nível de 122.565 seria um ótimo lugar para o Ibovespa fazer, quem sabe, um novo fundo ascendente, tá? Mas o fato é que ele segue uma correção lateral. Dentro dessa correção lateral a gente consegue ver ainda muito mais expressão na força compradora do que força vendedora. Olhando aqui o volume financeiro, né, a gente vê muito mais expressão dentro dessa consolidação em barras compradoras, ou seja, o fluxo predominante ainda segue sendo comprador. Para cima a gente tem a resistência prévia no 128, 185, rompendo essa região e fazendo um fechamento acima, gera expectativa para ir buscar topo histórico em 131 mil pontos. Tá? Então o Ibovespa, apesar do viés de alta no curto prazo, ainda passando por um processo corretivo. Tá? Já o dólar segue ainda travado, né, pessoal? Está em cima de uma zona de acumulação de suporte, mas ainda não se mexe. Né? Não se mexeu, na verdade. Ele está preso aqui, a zona de suporte, assim como teve aqui nessa região, aqui. Então a gente percebe que é uma zona onde o dólar tende a ficar um pouco mais travado, tá? Então a gente tem o dólar aqui lateral, com uma zona de suporte dessa lateralização nos 4.870. Perdendo essa região, abre espaço para testar os 4.805. Para cima, a gente tem a resistência na região dos 4.995 mil pontos, que é essa região de resistência dessa consolidação em fundo. E ganhando essa região dos 5 mil pontos, abre espaço para buscar os 5.100. Tá? Mas por enquanto o dólar ainda bem travado. Indo agora para os índices setoriais, a gente tem o índice financeiro que pivotou para cima, né, na sexta-feira, fazendo um fechamento basicamente um tique acima do topo anterior. Então segue a expectativa aí de continuação de alta. Tá? A gente viu aqui a boa performance do setor financeiro,
saindo dessa correção em forma de um canalzinho também aqui, né? Não está desenhado, mas a gente consegue traçar um canalzinho aqui. Seria essa região. Então essa correção em forma de canalzinho ele conseguiu romper e pivotou para cima de novo, inclusive rompendo um nível bem importante de resistência, tá? Que é a região dos 13.000 pontos. 12.990, 13.000 pontos. Próxima região que começa a mirar, o topo dos 13.646. Tá? Então o índice financeiro aí segue dentro de um viés mais positivo e com isso o viés do Ibovespa também tendo em vista que o setor financeiro é um dos mais relevantes aí para dentro da nossa bolsa, tá? O setor imobiliário também segue apontando ainda para cima, né? A gente vê que a performance do índice financeiro ele já bateu na região de topo aqui anterior da última movimentação de alta e no índice imobiliário isso ainda não aconteceu. Topo prévio 940, então rompendo essa região dos 940 é acionado um novo pivô de alta que abre espaço para ir buscar de fato esses 1.000 pontos, que é um topo aqui anterior bem importante para o índice imobiliário. E para baixo a gente tem um suporte importante nos 890. Já o índice de consumo também segue apontando para cima, né? Isso foi bem mapeado aqui nos vídeos, onde a gente comentou sobre essa acumulação de suporte do índice de consumo, que ele deveria vir buscar essa região, e foi na onde a gente teve a volta do fluxo comprador nessa zona aqui dos 2.436, e com isso o setor de consumo voltando a performar bem nas duas últimas 3 semanas aí do Ibovespa, tá? O contexto atual, a gente tem um suporte na região dos 2.900, depois um pouco mais abaixo em 2.820, mas seguimos apontando para cima, trabalhando dentro de um contexto de tendência de alta no curto prazo, passa a mirar resistência nos 3,60, ganha dessa região dos 3,60, ganha caminho livre para buscar lá próximo da zona da região dos 3.200 pontos, tá? O IEX, que é o índice de elétrica, segue dentro de um contexto de alta no curto prazo, mas passando por um processo aqui de correção, onde a gente tem um suporte, na verdade, em 87.690, depois um pouco mais abaixo nos 86.235. Resistência prévia do topo é a faixa dos 90.570 pontos, rompendo essa região e fechando acima, abre espaço para testar aí o topo principal em 92.000 pontos, tá? Um setor também que acabou ganhando bastante força e chamando a atenção é IMAT, né, que é o setor de materiais básicos. A gente teve uma forte movimentação de alta basicamente em linha reta e agora passou por um processo de correção aqui bem mapeado, inclusive nos nossos vídeos exclusivos aqui da Capitalizo, onde eu mesmo gravo todos os dias após o fechamento do pregão, atualizando aí o contexto gráfico, tanto desses índices setoriais, quanto das ações que estão compostas nas nossas ações, nas nossas carteiras, na verdade, fechada, tanto de swing trade quanto na do rastreador, que é mais de médio prazo, então eu sempre faço essa atualização diária dos contextos gráficos, ok? Então aqui a gente tinha mapeado que ele tinha feito essa forte movimentação de alta e passando por um processo corretivo, ele tinha o primeiro suporte em 5.730, que foi atingido na sexta-feira, inclusive deixando uma barra com sinalização de possível fundo ascendente nessa região, chamando bastante atenção, tá? Então a gente tem o primeiro fundo aqui, o que pode estar sendo a formação de um novo fundo nessa região de 730. Caso venha perder esse suporte, a gente tem mais um importante no 5.600. Agora, para cima, ele passa a mirar o reteste do topo anterior nos 6.000 pontos, rompendo esses 6.000 pontos, é acionado um pivô de alta que gera espaço para buscar os 6.250. Tá? Então, com isso, a gente tem análise dos setores aí finalizadas e agora eu vou trazer a análise das ações aí que eu entendo estar interessante para acompanhar durante a semana. Tá? A primeira delas é a ABC B4, exatamente comentando um pouco do contexto dentro do setor financeiro. Ela acionou um baita de um pivô de alta no semanal. Tá? Aqui, no momento, não tem ponto de entrada. O último ponto de entrada aqui, olha, foi nessa região, né? A gente teve aqui, olha, bandeirinha de alta dentro dessa movimentação. Movimentação de alta, rompeu o nível de resistência importante, corrigiu em forma de bandeira, acionou, né? Acionou aqui, olha, ainda voltou a testar, ó, último ponto bom de compra nessa região, ó, essa barra. Tá? Entrada na máxima, stop aqui na mínima e puxou. Barra de ignição, foi embora. Nesse contexto, o que eu faço? Ou fico de fora, e tá ok, perdi a oportunidade, faz parte. Ou eu passo uma linha nessa zona de antigo ponto de resistência do topo anterior e deixo uma ordem na pedra. Só que nesse caso ele já fez isso, né? Olha, ele já bateu aqui e já acionou.
Então, tem que avaliar quando o ativo, e se ele voltar para essa região, vou até deixar uma linha aqui, se ele voltar a fazer um pullback, de novo, em 22,25, acho interessante, inclusive bem interessante, ABC B4 aí, tá? Tanto para curto e médio prazo, então fica aí a atenção, tá? O ativo acionou um pivô de alta no semanal e também tem alvos mais longos para cima, claro, se a bolsa continuar subindo. Então a gente está trabalhando dentro desse movimento aqui altista, também no semanal aí para ABCB4. E nesse caso poderíamos até projetar esse primeiro pivô, o que já teria cravado o alvo de 618 aqui embaixo nos 20,95, cravou aqui nos 23,20 o próximo, e agora passa a mirar, olha, os 27,65 aí com a visão um pouco mais de médio prazo, tá? Mas é um ativo sim para se acompanhar, para tentar pegar parte dessa tendência, tá? Mafrig é um segundo ativo que eu entendo estar interessante. Fez uma forte movimentação de alta, né? Rompeu aqui uma zona de congestão importantíssima em zona de fundo, onde tínhamos zonas de suporte nessa faixa dos R$6, né? Então uma zona aqui, olha, de acumulação bem importante do ativo. E zona de resistência dessa acumulação na faixa aqui dos 8,30. Então todo esse processo aqui embaixo, entendido como uma acumulação, ele acabou de fazer o rompimento, né? Fez aqui uma forte movimentação de alta. Então ele fez a primeira movimentação de alta, deu uma possibilidade de compra aqui embaixo, nessa correção, fez mais um movimento de alta, deu nova oportunidade aqui embaixo, só que abriu com gap, né? Então a ordem aqui acabou ficando para trás, e agora está dando aí nova oportunidade, tá? O ativo que ainda tem alvo para buscar lá na região dos 11,30. Deixa eu só tirar esse 618, que é a projeção de alvo do rompimento dessa congestão aqui embaixo. E agora está fazendo um processo corretivo. Então a gente poderia usar aqui também a ferramenta de FIBO entre topo e fundo do movimento completo, e percebe que o ativo não chegou nem no primeiro nível de retração e já está voltando a ameaçar um esboço com a possível formação de um novo fundo ascendente aqui nessa região. Assim como ele formou um fundo aqui nessa região e aqui embaixo, onde foi o início. Tá? Então aqui você tem um trade bem curto, com uma relação de risco-retorno bem favorável, seguindo a tendência, né, que a gente tem o preço se aproximando da média móvel de 20. Então acho aí bem interessante. No rompimento da máxima dessa barra de quinta, nos 9,55 é acionada uma compra. O stopzinho, na máxima aqui nesse caso, ele ficaria muito curto, né? Fica de stop 3,75. Eu colocaria aí na faixa de uns 4% por conta da volatilidade do papel. Parcial, região de topo anterior, tá? Então tentaria carregar até a região de topo anterior, o que já seriam aí 10,5%. Então um stop de 4% contra uma saída parcial de 10% e aí tentar carregar os outros 50% da posição 2, 3 vezes o tamanho desse risco, tá? Então acho bem interessante aí Mafrig pro decorrer da semana, tá? O outro ativo é Ether 3, que eu já tinha colocado aqui para vocês na live, né? A gente tem uma zona de suporte bem importante que tentou ser quebrada, né? Nessa linha de suporte, ele até chegou a romper, mas acabou frustrando esse rompimento e voltando aí com a expectativa de alta. Tá? Ele acabou rompendo essa zona de suporte, fez uma acumulação aqui embaixo e pivotou para cima novamente. A gente tem alvo projetados em 9,75, depois um pouco mais acima aqui, ó, nos 10,20 também considerado um alvo, que é um alvo de LTB de médio prazo, né, dessa linha de tendência de baixa aí do papel. Tá? Só que o fechamento de sexta-feira, o volume comprador bem acima da média, a gente vê fluxo vendedor aqui bem abaixo da média, ou seja, força predominante nesse momento atual segue sendo compradora, e no pivô de alta aqui eu vejo uma boa oportunidade em Ether 3, tá? Então na região dos 9,11 do pivô de alta eu vejo uma boa oportunidade, o stopzinho o stop técnico no fundo anterior na região dos 8,50, o que é um stop de 6,70. Tá? Até a parcial nessa região de primeiro alvo aqui em cima. Opa!
já é um upside de 7%, né? 6,99, ou seja, mais do que 1 para 1,2 para 1 o tamanho desse risco, tá? E aí você consegue carregar o residual 2, 3 vezes o tamanho desse risco. Quando eu digo isso, seria o que, tá, pessoal? Tem a ferramenta aqui de risco retorno que eu gosto de usar para exemplificar, tá? Seria objetivo parcial. Eu coloco em média 1,5 ou 1 para 1, depende do contexto do gráfico. Então, nesse caso aqui, daria para colocar até 1,5, imaginando aqui um reteste nessa zona de LTB. E é claro que isso aqui é só uma margem, tá, pessoal? É claro que aqui eu estou colocando 1,5, que é o espaço que ele tem para andar. Mas, putz, andou 1,2, 1,3, 1,1, né, 1 para 1, o tamanho do meu risco, eu já começo a analisar para entender se aquele movimento ainda tem força para seguir subindo, se segue interessante para mim fazer a parcial ali no 1 para 1 ou ainda mantém até 1,2, 1,3, tá? Mas no mínimo tem que ser 1 para 1, no mínimo. Tá? Eu vou só para explicar para vocês a questão disso, tá? Objetivo, saída parcial. Percebe que a minha saída parcial fica 1,5 o tamanho do meu risco. Só que ela fica abaixo do nível de LTB, ou seja, então faz sentido eu ter uma parcial naquela região. Né? Faz sentido, ele tem espaço para andar. Eu estou seguindo aqui o pivô de alta, caso ele seja confirmado. Imaginando um reteste nessa LTB, aqui eu também tenho um alvo projetado em 9,75, que nessa região eu já posso pensar em fazer uma saída parcial. E meu alvo final, 3 vezes o tamanho desse risco, buscando a expansão de 1,618 desse pivô de reversão de curto prazo aqui embaixo. Então, movimento de alta, correção, formação de fundo ascendente, pivô de alta, nova correção, formação de um novo fundo ascendente nessa região, imaginando pegar aí o retorno, né, a continuação dessa movimentação de alta aí para Ether 3, tá? Então, ao final lá nos 10,94, um risco de 6,70 para buscar aí um alvo de 3 para 1, tá? Lembrando que essa saída parcial serve para tirar o risco da operação, ok? Então, a Ether 3 eu acho bem interessante. Se a gente dá uma olhada aqui no semanal, a gente vê que entrou bastante força compradora no ativo no último mês. Né? Fez aqui uma correção lateral e agora está com cara de querer pivotar para cima. Se eu colocar as médias para a gente ter uma noção, no gráfico diário, ela está apoiada em cima da média móvel de 20. Ah, mas tem a 200 aqui. Assusta um pouco? No diário, assim, eu não gosto de comprar muito com a 200 em cima, mas a gente olha no semanal, a 200 ainda está bem lá em cima, né? Está bem lá em cima. Então, acho que no gráfico diário, ela não vai ter tanta dificuldade para romper essa média móvel de 200. Tá? Creio que ela tem espaço para vir buscar aqui os 9,75, R$10 aí tranquilamente, ok? Então, esse é mais um ativo que eu acho interessante, que é Ether 3. E outra, tá, pessoal? A gente, só para efeito de comparação, olha, vocês sabem que eu gosto bastante do OBV. Se a gente pega para olhar o OBV, ela já fez o rompimento desse topo, tá? Então a gente tem aqui, olha, o rompimento desse topo nos 9,11, que no preço ainda não foi acionado, mas no OBV ela já rompeu esse topo. Ó. Então isso aqui pode estar me antecipando um possível pivô de alta em Ether 3, tá? Ele já pivotou aqui no OBV, ok? Outro ativo agora do setor imobiliário, a Tris 3. Está um pouco mais enroscada, mas está com cara de correção, de acumulação para continuar subindo. Tá, o ativo que rompeu essa congestão de fundo acionando uma retomada de movimentação de alta no curto prazo. Né? Então ele formou aqui essa acumulação e rompeu aqui o que a gente chama de linha de resistência inclinada. Tá? Linha de resistência inclinada. Fez uma movimentação de alta. E estou entendendo isso aqui tudo como uma correção, tá? Uma acumulação com a possível formação de um fundo ascendente nessa região para continuação desse movimento, tá? Seria imaginar mais uma perna para cima para vir testar até esse topo principal da antiga movimentação de alta, que é o topo base, que é lá na faixa dos R$7. Então eu consigo trabalhar no movimento aqui secundário usando como base de alvo um topo da movimentação primária de alta aí entre os três, tá?
Então é bem interessante ficar ligado nesses contextos que os gráficos não mostram, porque se a gente fecha a visão gráfica, né, deixa o gráfico muito sem zoom, o que a gente vai entender aqui é que isso aqui tudo foi um movimento forte de baixa. Só que se a gente tira o zoom do gráfico igual está aqui, a gente entende que esse movimento em forma de canalzinho de baixa, essa correção em forma de baixa, foi uma correção dentro dessa movimentação principal. Isso aqui, a formação de um fundo ascendente desse movimento primário, e aí a gente tem aqui a retomada dessa movimentação principal de alta dentro de um pivô secundário. E aí abre espaço para buscar a região do 6,04, 6,68 e 7,11. Tá? Então acho interessante TRIS 3. Aqui, pessoal, ela ainda não deixou nenhuma barra de força, ainda está passando por um processo corretivo. Comprar nessa zona de suporte aqui não acho errado, tá? É uma das estratégias que eu utilizo também, compra de zona de suporte. A gente passa aqui FIBO, olha, dessa movimentação. Deixa eu tirar as médias, senão fica muita coisa. Aí não dá nem para saber o que está acontecendo no gráfico. Se a gente passa aqui, olha, a correção não chegou nem nesse primeiro nível de FIBO, ou seja, o movimento está forte. A gente não vê volume vendedor acima da média, então uma correção com volume baixo são os melhores pullbacks, melhores correções, tá? São essas com volume baixo, então vale atenção também para esse detalhe. Cara, uma compra aqui nessa região, que aí no caso aqui é compra de suporte, compra de risco, eu acho uma boa alternativa, tá? Comprando aqui nessa região entre 5,60 a 5,37, imaginando um stopzinho, eu colocaria o stopzinho, olha, abaixo desse nível, tá? Olha, abaixo aqui do 5,12, para ficar protegido abaixo desse antigo nível de resistência, imaginando aí, só para dar um pouquinho mais de espaço para o ativo, imaginando levar pelo menos até o 100%, que já dá aí 9% de upside, então basicamente 1,3 de stop, de parcial, né? Vou montar para vocês de novo. Imaginando uma comprinha nessa região que compra de suporte, um stopzinho na região de 5,11, ferramenta de risco retorno, parcial 1,3, né? Que é a média de entre 1 e 1,5. O meu objetivo ao final fica sempre entre 2 a 3 o tamanho do risco, né? Depende do contexto. Às vezes tem espaço para subir mais, a gente vai carregando o trade, né? Então percebe, olha, eu tenho um risco de 7,5% contra uma parcial de 9,86 e o alvo final 6,80. Ou seja, esse parâmetro de contexto da estrutura aqui da operação entre preço de entrada, preço de stop, preço de parcial e alvo, está dentro do contexto que eu acabei de explicar, que é buscando um alvo com base na movimentação primária do ativo, que é qual? Esse topo principal dos R$7. E não onde está o nosso alvo final. Nosso alvo final está com 22%, né? Está com 22%. Em 6,80, ou seja, esse 6,80 é abaixo do que eu falei que era o risco não, a base principal de alvo aí para TRIS 3, que é no R$7. Então tá vendo como que a análise ela encaixa? Então eu tenho espaço, eu não tô tirando esses 3 para 1 da minha cabeça ou porque eu acho que é bom ganhar 3 para 1, não, porque tem um contexto para esses 3 para 1. Às vezes vai ser 2 para 1, às vezes vai ser 2 para 1. Às vezes eu não tenho um espaço, às vezes o risco que eu estou correndo não tem um espaço para subir os 3%. Então tem que avaliar se esse risco que eu vou correr dentro dessa operação ele faz sentido referente ao espaço que a operação tem para andar a favor do que eu estou imaginando no gráfico. Tá? Então eu gosto de montar esses cenários desse jeito. Tá? Então a gente tem aqui TRIS 3 aí, eu acho assim, bem interessante também, dando uma olhada aqui no OBV. A gente tem o OBV aqui na região de acumulação. Tá? Outro ativo, SIMH3. Não, SIMH3 não sei nem o que está aqui. Isso aqui já foi. Foi no pivô aqui embaixo. Vou tirar. Mega 3, cara, isso aqui é um ativo do setor elétrico, tá? Assim, acho que tá bem interessante.
Deixou uma possibilidade bem boa aqui embaixo, olha, né, em zona de suporte. Fez uma movimentação de alta e está brigando com o antigo nível de resistência. Tá? Então aqui é uma trincheira, arame enfarpado. Porque é uma zona muito importante essa aqui, olha. Aqui para trás ela funcionou como importante zona de suporte. Olha isso, suporte e resistência, olha, na mesma região. Eu vou até tentar demarcar aqui de cor diferente, mas ó, mesma região, servindo horas como resistência, horas como suporte. Então é uma trincheira, tá? Essas regiões são regiões de força no gráfico, onde uma mesma região ela funciona tanto quanto suporte, tanto quanto resistência, por diversas vezes no tempo passado, quando ela testou aquela zona de resistência, quando o preço estava baixo. Aquele mesmo nível serviu como resistência, quando o preço estava acima, ele serviu como importante suporte. E no momento a gente vê exatamente ele brigando nessa região, que é os 9,70. O problema aqui é que tem que aguardar o rompimento e a correção. E comprar aqui em cima é complicado, né? O seu stop técnico fica lá embaixo, um stop de 13%, já não faz sentido. Então, apesar de achar um ativo interessante, só para mostrar o contexto para vocês, eu estou aguardando o Q em Mega 3, tá? Ele venha para romper aqui, acionando um pivô de alta dessa movimentação, olha. E aí ele faça o quê? Depois ele romper esse nível de trincheira, ele volte para cá, faça uma acumulaçãozinha aqui em cima. Né, que seria ele testar de novo esse antigo nível de resistência agora como um suporte, para tentar uma compra aqui próximo, com um contexto de correção a favor dessa movimentação. E aí trabalhar uma saída parcial nessa região e pensar em fazer um alvo final aqui, né, ó, em 11,75 dá para trabalhar bem, que até esse nível também de trincheira aqui em cima que a gente tem, né, olha. Uma zona aí bem forte de resistência para Mega 3. O que daria uma operação, uma média de parcial de 16%, o alvo de 22%. Nesse contexto, o stop ficaria bem mais curto, né? Porque você estaria comprando aqui no processo de formação de um novo fundo ascendente, com um stopzinho em média de 5 a 7% em Mega 3, tá? Que a gente vê aqui, por que eu trouxe para vocês, apesar de não achar que tem ponto de entrada no momento, tá? Para não ter que comprar em cima desse nível de resistência. A gente vê aqui, olha, o aumento de fluxo comprador no ativo. Então, desde esse movimento, olha, a gente olha o volume, a gente vê um aumento expressivo de fluxo comprador dentro do ativo. Então, há mais a possibilidade dele, de fato, conseguir romper. Ah, mas ele vai romper e fazer o pullback? Seria o ideal. Mas é sempre que o ideal acontece? Não. Então, eu estou mostrando um contexto que eu acho, que eu entendo que é interessante para se montar uma operação. Mas e se isso não acontecer? Eu fico de fora. Assim como eu fico de fora de diversas outras operações, porque não aparece o contexto que faz sentido eu entrar naquela operação, que me justifique entrar naquela operação e não entrar de qualquer jeito. Ok? A gente pega para olhar o OBV, olha o que o OBV fez. Ele já rompeu toda essa congestão. A gente tem a congestão no preço aqui, né? Olha, esse topo. E no OBV, olha essa congestão onde está. Então ele já fez esse pivô no OBV, o que aumentam as expectativas de que de fato ele consiga passar a negociar acima dessa zona de briga que eu comentei que no momento é a zona dos 9,65, 9,70, tá? O que seria, imaginando o movimento que eu comentei, ele rasgar aqui para cima e voltar, fazer uma acumulaçãozinha aqui, formação de um fundo para depois fazer um novo pivô, poderia ser aqui esse OBV aqui rompeu média móvel de 50 aqui no OBV, rompeu congestão, deu uma descansada e depois passo aqui acompanhando o preço, ok? Então também aí acho bem interessante Mega 3, tá? E, ó, a gente vê que é uma trincheira, que olha onde a média móvel de 200 está. Então é um nível de resistência bem forte aí para Mega 3, tá? Mas vale a atenção no ativo. Outro que é do setor de materiais básicos, ó, pessoal, já vai dar 30 minutos, vai passar um pouquinho do tempo, mas para recompensar, a semana passada que eu acabei ficando aqui sem gravar porque eu estava sem minha webcam, então eu trouxe um pouco mais de ativos. Tá? É só acelerar 1.25, que eu já falo devagar.
acho que até demais, mas é para facilitar o entendimento de vocês e vocês terem a possibilidade de aumentar para 1.25, 1.50 para conseguir ver o vídeo, entre aspas, mais rápido, mas que ainda dê para entender, né? Que não fica aquele rápido só por ser rápido, mas então eu já falo um pouco mais devagar aqui, para vocês conseguirem dar uma acelerada aí, ficar a questão de vocês acelerar ou não a velocidade do vídeo, ok? Então a gente tem aqui Goal 4, que apesar de estar passando por um processo em um contexto mais negativo, a gente tem a possibilidade de estar formando aqui um fundo ascendente. Então, passando aqui retração de fibra entre topo e fundo, a gente tem uma correção com volume baixo em cima de uma zona de 50% de retração. Então, eu entendo que isso aqui pode estar sendo a formação de um fundo ascendente. A gente tem fundo 1, topo, e o que pode ser a formação de um fundo ascendente. Para ele tentar reverter essa tendência aqui de curto prazo. Então, seria essa movimentação de baixa, essa correção e a expectativa que ele consiga vir para testar esse topo aqui dos 11,31 para ver se ele vai conseguir romper e aí abre espaço para buscar esse nível de resistência da extremidade aqui na faixa dos 12,15, tá? Então acho interessante uma comprinha aqui em Goal 4 no rompimento da máxima de sexta-feira, tá? No rompimento da máxima de sexta-feira, o stop eu colocaria abaixo do nível de 618 de retração, na faixa dos 9,92, o que me daria um stop de 4,22 e parcial, cara, parcial você teria todo esse espaço até o topo dos 11,31 de 9 e 20%. Ah, mas é os 9 e 20%, eu vou esperar chegar lá no topo para fazer a parcial? Não. Pô, acabei de falar. O stop aqui é o quê? 4,20. Contra a relação para fazer uma parcial de 9%. Cara, o ativo caminhou aqui 4, 5%. Você acha que ele está demonstrando uma certa fraqueza nessa região? Porque é um nível de resistência importante aqui olhando para a esquerda, olha. Você pode pensar em fazer uma parcial. É como eu disse, no mínimo essa parcial tem que ser de 1 para 1. Para você tirar o risco da operação com 50% da posição e ainda assim estar exposto ao mercado com mais 50% da posição para tentar buscar alvos, no caso, 2, 3, às vezes 4, 5 vezes o tamanho desse risco. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, Goal 4, eu acho que está interessante. No rompimento da máxima 10,36, topzinho um pouco abaixo do 618, aqui nos 9,93, um stop de 4,13. Aí você tem para trabalhar até o topo anterior para finalizar essa operação, ou para fazer a parcial, perdão, e aí quem sabe tentar carregar até um pouco mais para cima, que daria um upside de 16%, tá? Seria uma possibilidade aí também. A gente tem aqui média móvel de 200 e de 20 períodos, né, nessa região, então deve ser de um pouco de dificuldade. Vamos dar uma olhada no semanal, como é que tá. No semanal tá ok, né? Média móvel de 20 aqui, isso aqui pode estar sendo uma correção aí, para ele querer pivotar. Outro ativo, HP Vida, também acho bem interessante, né? Aqui a gente tem um ativo que rompeu uma bandeirinha não, né? Um bandeirão, cara, de alta, com a expectativa de continuação. Então, o contexto que a gente tem dentro de HP Vida, antes da gente filtrar a entrada, a gente tem que entender que HP Vida, qual que é o movimento principal, primário? É a formação de alta, né? A gente tem esse fundo, a formação de fundo, e um baita movimento de alta aqui, né? Então, a gente teve toda essa movimentação de alta. Aí ele tentou formar um fundo ascendente na onde? Aqui, ó. E tentou dar continuação no movimento. Só que na primeira tentativa ele acabou perdendo força, né? Então ele frustrou o rompimento desse pivô e fez o quê? Uma correção complexa em forma de uma bandeira de baixa. Só que eu pergunto de novo, qual que é a tendência primária desse ativo? É uma tendência de alta, porque toda essa movimentação está trabalhando ainda dentro desse movimento aqui, olha, principal. Esse fundo. Então, eu entendo essa movimentação toda como uma só. Esse processo de correção complexa como uma bandeira de um movimento maior, que é onde a gente tem identificado aqui embaixo. E esse fundo ascendente
essa formação de fundo ascendente foi a formação que ele tentou fazer aqui pela primeira vez e acabou falhando. E agora ele está demonstrando o quê? Força compradora novamente. Porque qual que é o movimento agora secundário que está acontecendo? Eu tenho esse movimento, né? Ele rompe esse canalzinho de baixa em forma de correção. Está fazendo o que agora? Uma correção com volume baixo, que pode ser isso aqui, olha, o que a gente está imaginando. A retomada da tendência maior dentro de um movimento mais curto. Tá? Então, acho interessante a HP Vida 3. Rompeu zona de congestão, voltou a fazer o pullback aqui, né? Então, a gente tinha aqui um nível de resistência importante nessa região. Ele conseguiu romper essa região e voltou a fazer aqui uma correção. Tá? Ainda não deixou nenhum sinal evidente de volta de fluxo comprador, né? A gente não tem nenhuma barra de força, não tem nada ainda aqui, ele está ainda com uma cara de acumulação. Tá? Aqui, caso ele venha romper, né, a máxima dessa barra negativa, nos 4,51, eu vejo uma possibilidade. Um stopzinho um pouquinho abaixo dos 4,17, um stop de 7,37. Parcial para tirar até a região do topo anterior nos 4,84, então dá 7,68. Aqui nesse caso, também como é que muda o contexto? Nesse caso, a parcial está exatamente 1 para 1. O tamanho do meu risco. Tá? O tamanho do meu risco. Então fica interessante aí o alvo final. Posso trabalhar em 5,42, indo em linha com a explicação de TRIS 3, buscando aqui o alvo principal do topo de toda essa movimentação de alta, que foi em 5,42, que me dá um upside de 20%. Tá? Mas aqui ainda precisa de uma confirmação. Interessante seria o fechamento aqui, olha, com uma barra de força, tá? Uma barra parecida com essa aqui, olha. E ainda com menos corpo, né? Precisaria que o corpo está mais completo, tá? Nessa região. Ou o que pode acontecer ainda é o ativo ficar rabiscando aqui, até descer mais um pouquinho, fazer um teste de fato aqui nessa região, e aí ficar atento, porque ele pode vir, tentar romper, falhar e vir para cima. Aí dá para avaliar uma possível compra nessa região, stopzinho um pouco mais para baixo, parcial primeiro topo e buscar um alvo, né? Trabalhar um espaço de alvo para quem sabe conseguir carregar até os 5,42, tá? A gente pega para olhar aqui o OBV, fez também a movimentação de alta, voltou a corrigir em cima da média móvel de 50, então tá bem interessante, eu gosto bastante quando acontece isso, tá? E agora segue apontando para cima novamente, tá? E no semanal o ativo também tá bonito, passando por um processo de correção. E se a gente passa a olhar aqui o gráfico, a gente vê que ele rompeu, está fazendo uma correção e pode estar retornando a tendência principal do ativo. Tá? EQTL também do setor elétrico, testando um nível importante de resistência. Aqui é simples, tá? Rompimento dos 35,07 no pivô. Acho uma compra interessante no pivô de alto. Stop técnico na região de fundo, na zona dos 33,55. E aí, para projetar alvos, a gente pode pegar o último movimento entre fundo e topo, novo fundo até o momento, e a gente tem alvos aí para cima, tá? Primeiro alvo 36,16, depois 37,81. Tá? Olhando aqui pelo gráfico semanal, a gente vê que o ativo segue uma forte tendência de alta e agora brigando aí em zona de resistência, querendo aí, podendo acionar uma movimentação forte de alta que vem desse movimento de alta, né? Esse fundo, a formação desse fundo, trabalhando dentro dessa perna de alta, né? A gente tem essa perna aqui principal, essa correção, que pode acionar uma perna aí mais ampla, tá? E aí é claro que aqui dentro a gente tem os micros movimentos, né? Que são essas correções, ó. Ok? Então acho interessante também aí EQTL3 mais simples, né? Rompimento dos 35,10, uma compra, o stopzinho 33,65, primeiro alvo lá em 37,81, tá? Que seria ele replicar essa perna aqui para cima. Então acho bem interessante. Se a gente coloca as médias aqui, a gente vê que o preço está apoiado na média móvel de 20, dando uma olhada aqui no semanal também, tá? Então tendência aí primária, secundária de alta. Outro ativo aí, DUC3, do setor de educação, fazendo aqui o pivô de alta. Rompeu correção em forma de bandeira, fez o pullback, rompeu, fez o pullback, pivô,
novo pullback, aqui deu uma nova operação, né? Aqui foi o último ponto interessante que eu vi para Eduque, tá? Foi aqui embaixo. Agora ela já está fazendo o rompimento desse topo. Eu aguardaria uma nova correção. Aí ela pode subir em linha reta e vir buscar aqui os 24,32. É um ativo que tem a volatilidade um pouco mais alta. Mas caso ela volte, fazer mais uma correçãozinha, um reteste próximo dessa zona aqui dos R$ 21, 20,90, eu vejo uma boa possibilidade de compra de pullback para colocar o stop abaixo dos 19,82, ficar protegido abaixo do último fundo, e aí tentar carregar até a zona de topo dos 24,32, o que me dá um upside aí de 12% contra um stop de média de 5%. Tá? Então, mais um ativo interessante. Tá? Gráfico semanal a gente vê que ela pode estar, que ela acionou a bandeira do semanal, o que é bem interessante. Né? O fundo, formação de fundo, correção em forma de bandeira, rompimento dessa bandeira, acionando aí o que pode ser a movimentação primária desse ativo. Tá? E lembrando que a gente pode trabalhar até aqui essa região dos 27 como alvo também, que é uma LTB aí de médio prazo. Tá? Então também acho bem interessante. Para a gente finalizar, SUD, né? Que for até pedido aqui dos comentários, para o vídeo não ficar tão longo. Então tá bem interessante o ativo CSUD. Aqui é bem técnico. Entrada, rompimento da máxima. Stop na mínima. Você tem a possibilidade de fazer uma parcial nesse nível de topo ou ainda tentar carregar, tá? Porque o papel aqui tá bem bonito, inclusive. A gente vai ter um stopzinho de 5% e até o topo você tem 6%. Então, basicamente 1,1 aí o tamanho desse risco para cima. E aí depois carregar esse trade ainda mais para cima. E para ter uma base, você pode projetar essa última movimentação entre fundo, topo e fundo. Primeiro alvo em 21,22, depois 23,69. Indo para o gráfico semanal, a gente consegue ver a forte tendência de alta que o ativo está. E ele tem espaço para vir buscar, olha, os 25 e 24, que vai em linha basicamente aqui, um pouco abaixo da projeção de alvo de 618. Então a gente tem aí um stop de 5%, uma projeção de alvo de 13% e depois de 26%. Tá? Então tá bem interessante, está alinhado aqui também com as médias. Né? Média segue apontando para cima. A gente vê o OBV que fez essa correção junto com o preço e volta a se aproximar da média móvel de 50 e embicar para cima de novo. Aqui nesse caso até o IFR, né, o RSI, também apontando para cima, aí, deixando o gráfico bem interessante. E, de novo, correção com volume baixo, o que é bem interessante. Né? A gente pode ver aqui muito fluxo comprador na puxada de alta, né? Tudo torto aqui, né? Pô, relaxa. A gente vê muito mais fluxo comprador e na hora que ele cai em forma de correção, a gente tem um volume bem baixo. Ou seja, possibilidade, probabilidade maior que ele siga esse caminho aí de alta. Tá? Comentando sobre outro ativo, IRBR3. Não vejo nada para fazer no papel agora, tá? Olha, ele veio buscar o topo principal, que vai em linha com os ativos que a gente fez análise aqui de TRIS, HP Vida e Duque, de buscar esse topo principal. A mesma leitura aqui no caso de IRBR, ele já aconteceu. Último ponto de entrada aqui, interessante, ele deu nesse pivô aqui, né? Aqui embaixo ele tinha dado uma que a gente até comentou, e aí agora eu não vejo nada para fazer. Quem está no trade comprado já deveria ter saído com o stop aqui em cima, né, protegendo, ou o stop abaixo dessa mínima dessa barra de força. No momento não vejo nada para fazer. Quem está fora, não vejo nada para ser feito, não vejo entrada, e quem está dentro é administrar a posição. O Transpaulista, que foi a pedido do, acho que é Ronaldo, né? O Ronaldo inclusive sempre participa, também não vejo nada para ser feito, tá? Inclusive, se eu tivesse comprado, eu já teria encerrado a posição. Deixou aqui um candle na quinta de rejeição, em cima de zona de resistência. É um ativo que é do setor elétrico, e eu acho que dentro desse setor a gente tem outros ativos aí muito mais interessantes, assim como o exemplo de EQTL que eu trouxe aqui, mas também tem TAI 11, ok? Então, bom, pessoal, agradeço vocês, desculpa um pouco pela demora do vídeo, espero poder ter ajudado, gostaria de saber o feedback de vocês, se vocês têm conseguido entender a minha leitura gráfica, se tem ajudado de fato vocês, que essa é a intenção que eu trago esse vídeo aqui para vocês, separo um tempo do meu final de semana para trazer o conteúdo aqui para
compartilhar o meu conhecimento com vocês e conseguir agregar de certa maneira no aprendizado também de vocês, beleza? Então, um abração, obrigado por me acompanhar e até a próxima.